Vamos lá, pessoal. Estou ligado às variações, né? Fracarone, existe três que ele coloca, ele coloca três situações para se manter o equilíbrio do corpo suspenso ou apoiado em relação ao centro da gravidade. Ok? O corpo apoiado estável, quando a vertical da gravidade se projeta e ampla base, necessitando de um grande trabalho para o deslocamento do centro da gravidade. Instável, quando a vertical se projeta em base mínima, necessitando de um trabalho mínimo para deslocar o centro da gravidade. Indiferente, quando apresenta ampla base em qualquer mudança de posição. O equilíbrio será mantido, não alterando o centro da gravidade. Ok? Então, é estável, instável, quando a vertical, que é a questão frontal, vertical, se projeta em base mínima, necessitando de um trabalho mínimo para deslocar o centro da gravidade. Ok? E o corpo apoiado, que fala estável, quando o vertical da gravidade se projeta em ampla base, necessitando de um grande trabalho para o deslocamento. Às vezes, quando nós temos instabilidades, é porque não foi solicitado alguns músculos que possam apoiar para ter, ou seja, uma sustentabilidade. Aí, agora, quando não tem o campo estável, relaciona a base, estrutura e resultado. Estou falando como exemplo, alguns relacionados a alguns treinamentos que você tem que ficar numa posição relacionada à base entre algumas modalidades ou artes marciais. Mas como coloca Fragarone, ele coloca o corpo suspenso estável quando o centro de gravidade está situado na vertical, abaixo do centro de suspensão, e qualquer movimento faz com que o corpo retorne à posição inicial. Ok? Então você vai ter estabilidade, uma maneira constante e estável, que relaciona esse centro de gravidade e os campos verticais. Instável, é lógico, para relacionar outros parâmetros ligados anterior, posterior, entre o campo instável, quando o centro da gravidade, quando o centro de gravidade está situado na vertical, acima do centro de suspensão. Qualquer movimento torna-se estável, ou seja, quando você faz um movimento dissociado, ou associado, ligado a alguns autores que vêm a ter movimentos não só com a coordenação fina e coordenação grossa, e que vem a ampliar a consciência corporal, vai nos trazer demandas que possam haver uma instabilidade. Nós podemos colocar a palavra estável, dependência. A palavra instável, ligada ao corpo, instável, independência. Esses campos indiferentes podemos colocar com meio de rupturas. Sensores que vão haver rupturas ligadas a estímulo e resposta, que vem a ver também, ou seja, quando indiferente, quando o centro de gravidade coincide com o centro de suspensão e não há qualquer modificação na posição do corpo. Ok? Se não há qualquer modificação na posição do corpo, quando o centro de gravidade coincide com o centro de suspensão e não há qualquer modificação na posição do corpo. Beleza? Então, afirma ainda Fragarone que o equilíbrio está condicionado a diversos fatores, como base. Por isso que eu falei as aulas aí, base 1, escala 1, base 2, escala 2, escala interna, escala externa. Essas escalas vai colocar em diferenças ligadas ao centro de suspensão. O que eu faço? O que eu quero dizer sobre suspensão também? Suspensão. Então, eu vou fazer algo no meu carro. Tem uma suspensão, vai ter um equilíbrio ligado ao amortecedor, uma estabilidade. Como eu vou passar num quebra-mola, o meu carro vai ter uma maneira de amortecer os impactos, porque está ligado a essa gravidade, que é treinamento, onde há uma gravidade histórica de treino, há uma base, há uma estrutura. A estrutura, a base e avaliações. Aonde se observa, também se modifica. Aonde se modifica, também se percebe algo fenomenal, que é a repetição que vem a inserir sobre o corpo. Então, o corpo suspenso, suspensão, suspensório, coloca fatores importantes ligados às perguntas. Então, base, isto é, a estabilidade,
é diretamente proporcional à área da base, no qual o corpo repousa. A base que eu estou aqui sentado, eu posso levantar e me assentar de novo. A palavra a já nos coloca a essência de levantar e depois sentar de novo. A palavra a no latim nos coloca a essência etimológica, ligada a esses graus fundamentados. Não estou buscando nenhum campos de instruções ou campos doutrinários. A palavra assentar, a palavra a já nos coloca fatores ligados à linguagem e sociabilidade. Ok? Então, o peso, a estabilidade é diretamente proporcional ao mesmo. Isto é, quanto mais pesado o corpo, mais difícil será desequilibrá-lo, pois o centro de gravidade está mais baixo. É difícil. Se tiver uma árvore bem pesada, os fatores que possam ser eminentes à nossa vida diária. É lógico que a base, a raiz for muito forte, tem que ser tem que usar outras ferramentas que possam cortar a árvore ali. Embora ainda haja raiz, haja base, possa ter reestruturas renováveis. Ou seja, por isso que ao nosso ver, uma concepção constante, a instabilidade não quer dizer que você não vai conseguir mais ter uma existência ligada à preparação física, ao futebol, algum tipo de esporte. Mas há modalidades que possam se agregar ao seu aspecto quantitativo, qualitativo, situacional que aconteceu contigo, que acontece contigo diariamente, que é a maneira peculiar e particular. Então, a base, escalas 1 e escala 2, nos coloca internas e externas. Então, o peso, é lógico que venha nos colocar, mas a massa também venha se destacar, massa e peso. Embora a massa venha destacar em questão de quê? De instabilidades, né, que venha também decorrer de estabilidades, base, porque quando eu tenho uma massa muscular e na composição corporal, a base vai ajudar a solicitar unidades motoras, e essas unidades motoras ligadas a músculos. Os músculos vão associar um dispêndio calórico, isso também vai ajudar eu ter uma maneira leve de esquematizar, a maneira leve de esquematizar o exercício e a atividade vai depender também das questões ligadas ao repertório, as observações que eu cheguei a assimilar ligado ao aprendizado motor, e as questões de modificações, que muitas vezes a pessoa tem dificuldade também de aprender, porque não quer aprender uma maneira diferente, uma maneira que muitas vezes possa ser perspicaz para ele ou para ela, mas cada um tem uma maneira restrita, ao meu ver, em questões de aprendizado, 1 semana, 2 semanas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai depender do QI de cada pessoa. Então, às vezes você quer competir com uma pessoa que muitas vezes você tem um capital triplo, o dobro dele, e ele sabe se colocar no seu lugar, mas você vai aproveitar dele disso, que um tipo de osmose. Você vai ver que ele tem talento, capacidade e habilidade, você vai ver nessas questões, você vai usufruir dele com o campo de lazer usurpador que eu falo, e você vai colocar fatores que vão abrangir canais econômicos, núcleos econômicos ligados a esses DNAs, né, sociais, que relacionam o núcleo que venham familiarizar a membrana muscular, que é dos meios internos e externos, positivo e negativo, entre esse processo tecnológico e bioquímico, entre formas e coisas metodológicas. Então, nos coloca fatores importantes. É lógico que a pessoa que está vendo essas gravidades que ocorrem na rua, nos campos diários, são pessoas inteligentes, mas já sabem muitas vezes que já voaram, colocar um modo de dizer, voaram como uma águia, voaram muitas vezes, mas sabe aonde tem que pousar, e aonde pousam. Pode qualquer tipo de animal, espécie, tigres, elementos que você possa usar para colocar com a maneira de repousar. E essas projeções, né, que relacionam Fracarone, ok? O equilíbrio está condicionado a diversos fatores, né, ligado à estabilidade, à instabilidade, ok? E ligado a essa gravidade, projeção vertical, a pliometria, ok? A pliometria e as questões de exercício ligado à maneira que venha solicitar, principalmente a parte posterior da coxa, panturrilha, ligado a treinamento de rua, treinamento de corrida de rua e outras modalidades várias ONGs.